Estou feliz por essa igreja que muito jovem, que Deus seja louvado, que esse jovem possa realmente ser o futuro dessa igreja, né? Porque o futuro da igreja está na mão de Deus e na mão dos jovens. Então, que Deus seja louvado através da presença deste jovem nesse lugar. Nesse momento, nós vamos orar ao nosso Deus para ver o que Deus tem para nos apresentar através do seu Espírito nessa manhã. A última vez que eu vim aqui, eu preguei um sermão sobre... Nós pregamos um sermão, né? Porque o homem aqui, sem Deus, não é nada nesse lugar. Então, nós pregamos um sermão sobre término da última praga até a cidade santa. E hoje nós vamos dar continuação no sermão da cidade santa até a nova terra. Nós vamos ver o que irá acontecer nesse perímetro da cidade santa até a nova Jerusalém, até a nova terra. Tá bom? Mas antes de nós começarmos a mensagem dessa manhã, eu vou dar algumas passagens bíblicas para que meus irmãos me ajudem, né? Porque tem algumas passagens que precisam ser lidas. Eu vou começar logo pelos jovens. Já que estamos cheios de jovens, vocês dois podem ler para a gente? Pode? Então, eu vou lhe dar... Então, o Senhor me disse que eu posso tirar a máscara, que a máscara ajuda a gente a ter dificuldade, na realidade, até para respirar e para falar. Irmãos, você vai pegar o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e 3. E a jovem que está ao seu lado lê 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios 5, 10. Tá? A jovem aí que está no lado do seu pai vai pegar... Eu estou apontando assim porque eu não sei muito o nome, tá, irmão? Nem da igreja do Maguari, eu não sei o nome, que eu já estou quase 28 anos lá, não sei o nome de todos. A jovem vai pegar o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo de 4 a 5, tá? Aí o jovem que me ajudou aqui na plataforma vai ler para nós o livro de Apocalipse, Atos capítulo 1. Você vai ler do 9 até o 12. Atos capítulo 1, do 9 a 12. E a jovem que está no seu lado vai ler para nós o livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 13. Apocalipse 20, 13. Eu vou depois só falar as passagens, mas não sei para que eu estou dando, tá? Depois que eu der, Apocalipse 20, 13. Tá? Vamos para a jovem lá, o jovem que estava comigo aqui na plataforma. Você vai ler Apocalipse, capítulo 20, você vai ler o verso 11 e o verso 12, tá bom? E outro que estava me apoiando também na plataforma vai ler para nós Eclesiastes, capítulo 12, você vai ler o verso 13 e o verso 14, tá bom? E a jovem que está no seu lado vai ler para nós o livro de Apocalipse, capítulo 20. Você vai ler do 7 até o 10, tá bom? E a outra jovem que está no seu lado vai ler para nós o livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1. E aqui tem duas passagens aqui que eu vou ler, tá? Vamos lá? Todos encontraram? Nesse momento nós vamos orar. As passagens bíblicas que for lida aí, umas partes dela está acompanhada com uma imagem, tá bom? Essa aqui é a primeira imagem que está na primeira passagem que nós vamos ler, tá? Mas antes disso nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e bondoso Pai, nós continuamos na Tua presença nessa manhã de sábado. Nós estamos aqui para Te adorar e para exaltar Teu nome nesse lugar. O Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. E essa mensagem encontre lugar em nossa vida. Por isso nós precisamos de sabedoria. E precisamos da presença do Teu Santo e Bom Espírito em nossa vida. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos começar a ler a Bíblia no livro de Apocalipse.
a gente começa a ser jovem, né, irmão? Precisa do outro óculos, do outro olho. Apocalipse, que nós vamos ler, capítulo 20, tá bom? Capítulo 20. Eu acho que eu não dei essa passagem para ninguém, dei? Capítulo 20, verso 4. Não, né? Eu comecei com os dois jovens aqui. Capítulo 20, verso 4 diz o seguinte: Vi também trono, e nesse se assentaram aqueles ao qual foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca sobre a fronte, nem sobre a mão. Viveram e reinaram com Cristo durante o quê? 1000 anos. A primeira mensagem se refere a um julgamento no céu. E ali parece trono, no qual Deus deu autoridade de julgar. Quando nós chegamos no céu, irmão, aqueles que tiverem o privilégio de viver uma vida eterna, eu peço a Deus que nós estejamos no meio desse grupo, nós vamos ter autoridade para julgar. Nós vamos sentar em trono. Não sei se dá para vocês enxergarem aí. Ali no centro está Jesus, no trono, e ao redor do trono estão todas as pessoas que Deus deu autoridade de julgar. Daqui para cima, é só pessoas que estão sentadas no trono, de um lado e de outro. E Jesus está no centro desse trono. Então nós vamos julgar as pessoas no céu. E ali, na palavra de Deus, diz o seguinte: Vi tronos e nesse assentaram aquele que foi dado a autoridade de julgar. Eu e você não temos no momento a autoridade de julgar. Apesar de que muita gente, né, fica julgando uns aos outros. Mas Deus não dá a mim nem a você a autoridade de julgar. Nós só vamos receber a autoridade de julgar no momento que nós fomos tirados dessa terra. E nós fomos habitar no céu com Cristo durante 1000 anos. Então lá nós vamos ter autoridade de julgar. E nós vamos julgar quem no céu? Quem é que vai ser julgado pelos aqueles que vão sentar nesse trono? Vamos julgar quem? E qual é o propósito desse julgamento? Primeiramente, nós vamos saber a quem nós vamos julgar no céu. Peço que o meu amigo e irmão leia, por favor, a passagem de Apocalipse, de 1 Coríntios 6, versículo 3, 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Um ficou com 1 Coríntios, outro ficou com 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, de 2 a 3. O que é que diz aí? Preste atenção o que nós vamos julgar no céu. Nós vamos julgar essa terra e nós vamos julgar também algumas coisas que vieram do céu. Nós vamos julgar todas as pessoas, irmão, que não se salvarem. Todas as pessoas que estão vivendo nesse mundo e naquele momento não receberem, não vão herdar a vida eterna, nós vamos julgar essas pessoas no céu. Mas também nós vamos julgar anjos. Os anjos que vieram do céu, que Satanás trouxe eles, e justamente também com o próprio Satanás. Mas a palavra de Deus diz que Satanás já foi julgado. Mas como é que o livro História da Redenção, eu aconselho a vocês a estudar esse livro, principalmente as últimas histórias final desse mundo, que está relacionado com o livro de Apocalipse, e o livro de Daniel, e o livro de Malaquias, que é o livro que nós vamos decorrer nesse momento. Então, se Satanás já foi julgado, como é que nós vamos julgar Satanás e os anjos? Na realidade, esse julgamento, irmão, de Satanás já foi julgado por Cristo na realidade. Está condenado. Mas o que vai acontecer lá no céu será a sentença que ele vai pagar. Entendeu? O povo de Deus que foi salvo daqui
ele vai julgar a sentença, de qual é a sentença dele. Já foi julgado, vai para o fogo, né, o fogo eterno, mas a sentença, qual é o tempo que ele vai passar nesse fogo? E a mesma coisa, os justos vão ser julgar os ímpios que ficaram nessa terra. Qual é a sentença desses ímpios? E justamente os anjos. Porque os anjos de Deus ainda não estão julgados. Os anjos de Deus vão ser julgados conforme as suas obras. Então o povo de Deus vai julgar os anjos, vai julgar os ímpios e vai julgar só o próprio Satanás, a sentença dele. Mas nós vamos ler no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. O que é que diz 2 Coríntios 5, 10? Irmão, todos nós vamos ser julgados. Ou esse grupo que vai ser julgado no céu, ele vai ser julgado conforme o que ele fez nessa terra. Tá? Conforme ele causou, o que ele causou com o seu corpo. Uma vez eu estava fazendo um curso de música no Maguari, né, aprendendo a cantar. Eu tinha entrado na igreja e convocaram, né, convidaram um professor e um irmão, um membro dessa igreja, que era amigo desse professor, para nos ensinar a cantar. Era eu e mais uma outra pessoa de homem, o resto era tudo mulher. Aí tá, eles fizeram a primeira reunião. Quando foi na primeira reunião, eles condenaram logo 2 vozes lá. E adivinha quem foi as vozes que foi condenado? A minha e do outro irmão. Aí ficou só com as mulheres. Passada a segunda reunião que eles fizeram com as mulheres, o professor fez o seguinte comentário. E esse comentário foi feito, e uma das irmãs que estavam na reunião conversaram comigo. Ele fez uma reunião, né, com as mulheres que ficaram. Eu não sei qual foi o assunto que ele falou lá, eu só sei que ele usou uma frase dizendo: dentro de 4 paredes, ninguém sabe de nada. E a irmã se sentiu incomodada com essa posição que ele falou. Ela chegou comigo e disse: irmão, eu vi um comentário lá no meio do grupo, que o professor falou que dentro de 4 paredes, ninguém sabe de nada. A gente pode fazer qualquer coisa dentro de 4 paredes que ninguém sabe de nada. Eu disse assim: mas ele não está ensinando vocês a cantar? Por que ele já passou para esse lado? Irmão, na presença de Deus, não tem nada que fique encoberto. Lembre-se de uma coisa: nós vamos ser julgados conforme o que nós fizemos através do nosso corpo. Ou seja, aquilo que nós causamos nesse mundo, aquilo que nós fizemos nesse mundo, está sendo tudo notado. Eu dou muito estudo bíblico. Geralmente, eu estudo 1 ou 2 ou 3 vezes por semana com as pessoas. O mínimo. Agora com a pandemia, 2, 3 vezes por semana, quando não, eu ensino mais 5 vezes por semana. Mas quando eu começo a estudar as pessoas, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: logo no primeiro dia de estudo, quando reúne as pessoas que estão estudando comigo, eu digo o seguinte, eu disse: olha, vamos começar uma série de estudo. Então uma coisa vocês precisam entender, que a partir desse momento, todas as passagens bíblicas que vão ser faladas aqui, todos os comentários que nós vamos falar, tudo que a gente vai falar, seja vocês ou seja aqueles que estão instruindo, tudo isso vai ser notado, está na presença de Deus. Esse estudo vai servir ou para nossa salvação ou para condenação. Mas tudo vai ser relatado diante da presença de Deus. Tem um anjo chamado anjo relator. Todos nós temos esse anjo. Todos nós temos um anjo protetor. O relato de nossa vida, tudo é passado no céu. E tudo vai para lá. Por que nós não vamos fazer parte daqueles que vão ser julgados? Por que nós vamos fazer parte desse grupo de pessoas que estão sentados no trono? Porque Deus, através do seu sangue, já nos libertou. E nós vamos participar desse julgamento, porque nós já fomos libertos. O sangue de Jesus já nos purificou. Agora nós vamos saber. Até aqui nós sabemos por que nós vamos ser julgados
e através do corpo. Mas quando acabasse o julgamento no céu, irmão, Jesus então desce. Jesus desce não só ele, mas uma comitiva de anjo e todos os justos que estão com ele. Jesus vem descendo, aqui está a imagem da vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, irmão, todos os anjos do céu virão com ele. Vai haver um silêncio de meia hora no céu, ou seja, meia hora profética será uma semana, porque todos os anjos do Senhor virão com ele. Nesse retorno de Jesus, na terceira vinda de Jesus, ele não vem com todos os anjos, ele vem apenas com um grupo de anjos. Isso aqui está me atrapalhando aqui. Ele vem com um grupo de anjos, mas ele não vem só com um grupo de anjos, ele vem com todos os justos que passaram por esse julgamento. Ele vem para um lugar onde Jesus subiu. Qual foi o último lugar que Jesus estava na terra que subiu? Vocês se lembram? Aonde é? Monte das Oliveiras. Eu vou pedir que a pessoa que ficou com o livro de Zacarias, capítulo 14, de 4 a 5, por favor, leia para nós. Vai passar uma imagem da cidade de Santa, você deixa para depois, e passa uma imagem de uma nova terra, do monte, parte de baixo. Muito bem, eu vou pedir que o jovem leia o livro de Atos para nós, Atos capítulo 1, de 9 a 12, e aí a gente vai explicar essas duas passagens, por favor. Muito bem, obrigado. Coloque, por favor, a imagem aí. Esse é o Monte de Jerusalém. Não dá para ver muito por causa da claridade, né? No lugar mais escuro aparece. O Monte de Jerusalém, irmão, ele fica a distância, ao Monte das Oliveiras, fica a distância de Jerusalém, a jornada de um sábado. Ou seja, o que é a jornada de um sábado? O sábado tem quantas horas, irmão? 24 horas. Quantas horas tem um dia, irmão? Quantas horas tem o dia? O dia tem 24 horas. Ele tem meio-dia de dia e meio-dia de noite. Um dia completo é 24 horas. É a mesma jornada de um sábado. A jornada de um sábado de 24 horas. Só que, como é a jornada de um sábado de 24 horas? Significa, no passado os discípulos andavam de pé, né? Então, jornada de um dia, a distância de Jerusalém até o Monte das Oliveiras. Esse monte hoje é habitado, mas quando Jesus vier, esse monte não será mais habitado. Esse monte, irmão, está consagrado. Jesus sempre estava nesse monte orando. O que vai acontecer? Jesus vai pisar nesse monte e esse monte vai se abrir. Vai ficar plano. Plano é lugar como está aqui, tá? Ele vai ficar plano. E lá vai descer a cidade santa. Por favor, coloque a próxima imagem. Aí está a imagem da cidade santa.
A cidade santa ela vai ficar nesse monte, tá? E no momento que a cidade santa ficar no monte, irmão, irá haver a ressurreição dos ímpios. Vou pedir que alguém leia para nós o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e 2. Alguém ficou com essa passagem? Então foi porque essa passagem está grifada aqui. Apocalipse 21, 1 e 2 é a passagem que eu vou ler. Tá? Apocalipse 21, 1 e 2. A próxima passagem é a passagem de Apocalipse 20, verso 13. 21, 1 e 2 diz o seguinte: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e jornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará neles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então a cidade santa ela vem e vai descer no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ela vai estar plano e a cidade santa vai ficar ali. Mas Jesus está ali justamente com um grupo de anjos e os justos estão do lado de fora da cidade santa. Nesse momento, então, acontece a ressurreição dos ímpios. Por favor, passe a próxima imagem. Está vendo aí, irmão? Essa é a ressurreição dos ímpios. Os ímpios eles vão ressuscitar não da maneira que os justos ressuscitaram. Os justos, quando ressuscitarem, irmão, eles vão ressuscitar e vão receber um corpo glorioso. Os ímpios vão ressuscitar da maneira que eles morreram. Tá? Então, se morreu de acidente, se morreu de enfermidade grave, dessa maneira, esse grupo de anjos, de pessoas irão ressuscitar. Passe a próxima imagem. Isso aí é a caveira, irmão. É monte de caveira que irá ficar na terra e não dá para enxergar muito, mas essas caveiras elas estão ressuscitando e estão pegando já nervo, né? Que são os nervos do corpo e logo depois vem a pele. Então é dessa maneira que os ímpios irão ressuscitar. Passe a próxima figura, por favor. A ressurreição dos ímpios. Não dá para ver, mas aí é só caveira. E essas pessoas irão ressuscitar. Elas estão no pó da terra. Vou pedir que alguém leia para nós o livro de Apocalipse 20, verso 13. Por favor, irmão. Apocalipse 20, verso 13. Irmão, nesse momento, vai ser julgado as pessoas. Um por um, segundo as suas obras. A pergunta é, qual é a obra que eu tenho feito? O que é que eu estou fazendo nessa terra? As nossas obras, irmão, irão naquele momento aparecer na presença de Deus. O que é que eu fiz de errado que eu não pedi perdão? Porque nesse momento nós vamos ser julgados conforme as nossas obras, conforme o que nós cometemos nessa terra. Mas já não houve um julgamento no céu. E como é que aí vai ver um outro julgamento? Como é que as pessoas vão ser julgadas novamente? Precisamos entender em relação a esse julgamento. No céu foi julgado todos aqueles que não receberam a vida eterna. Os ímpios, os anjos caídos e Satanás. E esse julgamento aí? Na realidade, isso aí será só a sentença daquelas pessoas que foram julgadas. Peço que passe, por favor, a próxima cena aí. Está vendo isso aí? Isso aí é um trono. Jesus ele vai, naquele momento que ele ressuscitar os ímpios, Satanás então vai querer tomar a cidade santa. E na hora que ele tentar tomar a cidade santa, Jesus entra na cidade. Entra eles, os anjos e o justo. E dentro da cidade santa sai uma plataforma, a plataforma de ouro. E nessa plataforma está Jesus sentado. Jesus está sentado no trono. E que é esse julgamento?
O que irá acontecer? Na realidade, está sendo ressuscitado todos os ímpios. Cada um cometeu crimes diferentes nessa terra. Cada um cometeu os pecados diferentes. Então, naquele momento, vai estar a sentença de cada um. Geralmente, quando eu estou estudando a Bíblia, irmão, com uma pessoa, tem uma pessoa que sempre ela estuda comigo, sempre ela está estudando comigo. E quando chega nessa parte de julgamento, ela diz o seguinte: irmão, mas aqueles pecados que nós já cometemos, Deus já perdoou, não perdoou? Porque é nesse julgamento aqui, irmão, vai aparecer diante de todo o universo todas as coisas que as pessoas cometeram. Ou seja, todos os pecados que o ser humano cometeu nessa terra, que não se arrependeram, vai ser exposto a todo o universo e a todas as pessoas que estarão ali. Vai ser exposto aos anjos, vai ser exposto às pessoas, a outros planetas não caídos. Todo mundo vai ter que observar o que aquela pessoa causou nessa terra. Então a pergunta da irmã diz o seguinte: irmão, mas Deus não vai perdoar o que a gente cometemos? Todas as vezes que há esse assunto, ela faz a mesma pergunta para mim. Aí quando foi um dia, eu fiquei meio preocupado. Aí quando eu estava comentando esse assunto, eu estava num grupo de pessoas, né, estudando, ela surgiu com a mesma pergunta. Aí eu perguntei: irmão, o que foi que a senhora fez de tão errado, tão sério no passado, que a senhora até hoje tem medo? Porque todas as vezes que a gente está estudando, a senhora faz a mesma pergunta. Irmão, não importa o que você fez, o importante é que Deus o perdoa. Agora, quem vai estar exposto aí são todos os ímpios, irmão, que não se arrependeram. Todos aqueles que cometeram pecado, que não se arrependeram. O pecado dessas pessoas vai estar exposto aí diante de todo o universo. Irmão, obrigado, jovem. Às vezes nós olhamos para Jesus numa cruz. E quando nós olhamos quando as pessoas pintam a imagem de Cristo numa cruz, eles pintam a imagem de Cristo pelo menos com uma calcinha, né? uma cueca, alguma coisa. Na realidade, Jesus ele foi exposto, ele foi pendurado numa cruz, e não foi daquele jeito, não. Jesus não tinha nada, não tinha roupa nenhuma. Ele foi exposto ao universo dessa maneira. E dessa maneira é que os seres humanos vão estar naquele momento daquela cena. Porque o universo vai ver tudo o que a pessoa causou. Todas as cenas que foi causada, é isso que a humanidade vai ver, o que causaram, o que fizeram e que não se arrependeram. E o livro História da Redenção ele fala também que pessoas que entraram para o grupo de pessoas que iriam se salvar, mas também abandonaram a fé. Por algum motivo saíram dos caminhos de Deus e nesse momento eles vão estar presentes aí. Irmão, Jesus está sentando no trono, aí nesse trono, e por trás desse trono está aquela cena da cruz, onde apareceu aí. Põe a cena da cruz, por favor. Essa cena do Calvário. E no momento que estiver aparecendo essa cena do Calvário, vai aparecer todinha a história da humanidade. E nós vamos pedir que alguém leia para nós o livro de Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 12. Já leram, irmão? Leia para nós, por favor, irmão. Irmão, na hora que o livro for aberto, todos vão ser julgados conforme o que está escrito naquele livro.
É por isso que quando eu estou estudando com uma pessoa, a primeira coisa que eu digo, olha, todas as coisas vão ser registradas no livro da vida ou no livro da morte. Existe pelo menos 3 livros relacionados conosco. Livro da vida, livro memorial e livro da morte. Quando nós nascemos nesse mundo, que nós estamos distante de Deus, o nosso nome está no livro da morte. Nós saímos do livro da morte, passamos para o livro da vida, quando nós aceitamos a Jesus e somos batizados. Então, naquele momento, nosso nome sai do livro da morte e entra para o livro da vida. Livro memorial é tudo aquilo que você faz de bom para uma pessoa. Então, todas as coisas que você faz de bom, seu nome sai do livro da morte e vai para o livro memorial, as coisas boas que você faz. Mas naquele grande dia, quem é que será julgado? Todos aqueles que se não acharem o seu nome no livro da vida. Eu creio que todos que estão presentes nesse lugar, seu nome está no livro da vida. Mas se tiver alguém que ainda não colocou seu nome no livro da vida, ainda pode colocar. O livro da vida, o nosso nome, é colocado no livro da vida quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e quando nós passamos pelo batismo. Nesse momento nós somos ligados na terra e nesse mesmo momento nós somos ligados no céu. Mas o que é que vai levarmos nós ao juízo? Naquele grande dia. Qual é o pecado que nós cometemos que nos leva a estar na presença de Deus, aqueles que não se arrependerem? Por favor, leia o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 a 14. Por favor. O dever de todo ser humano nessa terra, irmão, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. À medida que o ser humano pisa na lei do Senhor, ele tem que ter cuidado, porque naquele grande dia ele vai estar na presença de Deus. Irmão, aconteceu uma cena ainda agora na igreja do Maguari. Nós estávamos lá na igreja, quando eu saí, que eu vinha para cá, eu vi uma pessoa no lado onde recebe as pessoas. Ele estava pregando para o irmão da igreja. O irmão lá dando ouvido para ele, aberto a Bíblia e pregando para aquele irmão. Você sabe aquele irmão que vive na rua aí, irmão, pregando? Eu acho que são até pessoas que são usuários de droga, né? Que eles ficam nessa casa de recuperação, eles usam uma Bíblia e saem pregando na frente das tabernas, no ônibus. E era um desses que estava lá. E quando eu saí da igreja, eu vi aquela cena, ele pregando para o irmão calado lá, ouvindo ele. Eu fiquei olhando assim para ele, aí chegou uma irmã que era da recepção e disse, olha, irmão, mas você pode entrar, assistir o sermão. Ele disse, não, eu posso entrar, mas não preciso desse sermão, não. Ou seja, eu já tenho conhecimento aqui, já sei, ele querendo andar, e não vou andar de degrau em degrau, não. Eu já estou lá no patamar de quis dizer isso. Eu fiquei olhando para ele, aí eu chamei o irmão lá que é da polícia, né? Na realidade, eu não chamei esse irmão da polícia, ele já ficou rondando ele lá, né? Falando, fazendo que estava no celular, mas ele não estava no celular, não, ele estava só observando ele. Aí eu chamei os 2 anciões lá, eu disse, olha, eu estou saindo, mas fica de olho nessa pessoa aí. Você sabe por que eu falei isso para eles, irmão? Porque não sei se vocês observaram, saiu um vídeo aí, não sei se até onde esse vídeo é verdade. Que na igreja adventista entrou um grupo de pessoa pentecostal. Você já viu o vídeo, né? Chegou dentro da igreja, começaram a se reunir e falar em línguas estranhas dentro da igreja adventista. Então você tem muito cuidado, irmão, que o inimigo é astuto e o inimigo está aí. E se a igreja não estiver atenta, se a igreja não estiver consagrada, irmão, o inimigo pode fazer muita coisa dentro da igreja de Deus. Essa liderança da igreja, irmão, liderança de igreja, membro de igreja, isso aqui não é brincadeira, não, irmão. Isso aqui é um lugar, um templo onde Deus é adorado e deve ser adorado. Entenderam o que eu estou falando? Então a igreja precisa estar consagrada. Porque se acontece uma cena dessa, algo está errado dentro da própria igreja.
Alguma coisa está engada para um grupo de pessoas pentecostal entrar dentro da igreja e falar em línguas estranhas. Em línguas estranhas é doutrina do demônio, irmão. Se o demônio se manifesta dentro da igreja, como é que está essa igreja? Como é que está a liderança dessa igreja? Por isso, fique atento, irmão. Nós precisamos, o povo de Deus precisa estar consagrado. Nós precisamos estar orando a Deus. Nós precisamos estar colocando a nossa vida na mão de Deus. Então, eu vi essa cena, essa pessoa lá, aí ele pregando para o irmão lá, e o irmão lá ouvindo o que ele estava falando, não sei também o que ele estava falando. Eu só pedi que os anciões ficassem atentos sobre ele. Ele disse, não, eu vou entrar. Ele entrou, ficou sentado numa cadeira lá atrás. Aí foi que na hora que eu falei para os anciões, aí o irmão que é militar disse, irmão, pode deixar que eu estou de olho nele. Você sabe que pessoa que é da polícia assim, às vezes a gente está 3, 4 passos na nossa frente. Que quando eu disse para o ancião lá ficar de olho, o irmão que é da polícia disse, não, irmão, se preocupe que eu já estou de olho dele há tempo. Então, irmão, nós precisamos estar atentos. Tá? Se a pessoa vier aqui para adorar a Deus é uma coisa. Mas se a pessoa vier nesse lugar, não para adorar a Deus, mas sim para escarnear a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus lá embaixo, não permita isso. Porque aqui é um lugar de adoração a Deus. Aqui é um lugar de louvar ao Criador. Aqui é um lugar de a gente exaltar o nome do Senhor. Tá certo? Então todos vão ser julgados porque pisaram na lei do Senhor e não se arrependeram. E naquele momento, irmão, que essas pessoas forem julgadas, vai aparecer a cena daquelas pessoas que cometeram aqueles pecados. E ali não tem como eles se esconderem da cena. Jesus está no trono sentado, a glória de Deus está iluminando a cidade santa, está iluminando também de fora da cidade santa, que foi aquela imagem que apareceu do trono. Aí vai aparecer algumas cenas. Vá passando a cena, por favor, aí. Está vendo essa cena aqui, irmão? Essa cena é Jesus. Jesus está sendo confortado pelos anjos. No momento que começar eles quererem tomar a cidade santa, que Satanás vai colocar nele, na mente deles, para tomar a cidade santa, nesse momento começa toda a história do pecado. Desde quando Satanás veio do céu, desde quando estava lá com Adão e Eva, tentando Adão e Eva, vai aparecer a cena de Jesus. Passe a próxima cena, irmão. Está vendo Jesus aqui? Jesus está numa floresta, no bosque. Jesus está orando. Os anjos estão confortando a Cristo. Passe a próxima imagem. Está vendo essa imagem aí? É a imagem de Jesus sofrendo, pregando a humanidade. A pessoa não se arrependeram. E parece essas imagens. Passe a próxima imagem. Aí está Jesus na presença de Pilatos. Pilatos, irmão, ele foi o grande causador, né, que levou a Cristo a ser condenado também, assim como Herodes. Passe a próxima cena aí, meu irmão. Está vendo essa imagem aí? Eu queria colocar a imagem verdadeira desse Papa, mas o meu filho não permitiu. Esse pai, não é melhor você colocar essa imagem lá. Porque essa imagem, não sabemos a igreja que você vai pregar e não sabemos quem vai estar dentro da igreja. Tá? Porque assim como tem irmão dentro da igreja que está preparada para ouvir a mensagem, tem pessoas que estão na igreja pronto para criticar e para condenar as pessoas que estão levando a mensagem. Então, por isso que ele colocou somente essa imagem aí. Todas essas imagens dessas pessoas, irmão, vão estar do lado de fora da cidade santa. Satanás vai tentar novamente fazer a cabeça dessas pessoas para que tome a cidade santa. Só que o poder dele, poder, o trono, a autoridade que ele tem hoje, naquele momento ele já não tem. Poder e autoridade, o trono de Satanás, ele foi tirado na segunda vinda de Jesus. Na hora que ele foi preso por 1000 anos nessa terra, ali será tirada a autoridade que ele tem. Naquele momento lá, ele não tem mais autoridade com ninguém. Ele não pode fazer nada por ninguém. Mas mesmo assim, ele vai tentar tomar a cidade santa. Mas aparecem algumas pessoas que se destacam lá, irmão. Eu já falei de Herodes, já falei de Pilatos. Parece também a esposa de Pilatos ali.
A esposa de Pilatos aparece pedindo a cabeça de João Batista. Pilatos, a esposa de Herodes. Herodes também parece, irmão, mandando matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas aparece ali também Nero, e parece ali, Nero, irmão, além de ele aparecer, aparece a mãe dele. A mãe dele aparece falando das coisas que ela mandou que o filho fizesse, ou o filho causasse nessa terra. Irmão, agora aqui uma mensagem para os pais que têm filho pequeno nessa terra, ou mesmo que tem um filho que tem sob domínio. Passe lá, irmão, próxima imagem. Você que tem filho pequeno, conduza o seu filho no caminho que ele deve andar. Ensine esse menino, essa criança, no caminho da salvação, no caminho de Deus. Porque naquele grande momento lá, irmão, os pais vão ter que responder pelos seus filhos. Aquilo que eles ensinaram aos filhos. E vai aparecer a mãe de Nero ali naquele momento, aparecendo o que ela fez o filho fazer. O que ele casou Nero, se eu não me engano, foi o homem que queimou Roma, né? Foi ele que meteu fogo em Roma. E aquela cena aparece ela lá. Então, depois de todas aquelas cenas, aparece Jesus ali, sendo condenado, aparece Satanás, tentando as pessoas, fazendo com que as pessoas fizessem Jesus pecar. Depois daquela cena, então, aparece a cena da morte. Vamos pedir que alguém leia para nós o livro de Apocalipse 20, de 7 a 10. Irmão, nesse momento é a sentença final. Satanás será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Lá também está a besta, o falso profeta, e serão tormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmão, nesse momento também os ímpios serão destruídos. Passem a próxima imagem, irmão, por favor. Está vendo aí? Essa é a imagem de fogo, irmão. Isso aí é só a cena do que está para acontecer. O fogo não foi feito para o ser humano, irmão. A palavra de Deus diz que o fogo foi feito para Satanás e seus anjos. Não foi feito para o povo, para aqueles que Deus o criou. Mas só que o ser humano escolheu esse caminho. Então a sentença será essa aí. Passa a próxima imagem. Está vendo essa imagem aí? Essa imagem é de fogo, irmão. Lava de fogo. E ali estão os anjos de Satanás e os ímpios. Vamos ler o livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Malaquias 4, 1. Irmão, o dia que vem o abraçará, diz o Senhor. A palavra de Deus diz que não vai sobrar nem raiz nem ramos. O que é raiz, irmão? Raiz é o próprio Satanás. E qual é o ramo? Ramos são todos seguidores dele. Ou seja, vai ser destruído Satanás e os seguidores deles, assim como os seus anjos. Passe a próxima imagem, irmão. Isso aí é o lago de fogo, irmão, onde as pessoas estão sendo lançadas. Ali está lançado o inimigo de Deus,
ali está lançado os falsos profetas, ali está lançado a besta, ali está lançado todos aqueles que abandonaram a fé e aqueles que nem aceitaram a fé. Vão ser lançados com um lago de fogo e enxofre, que essa será a segunda morte. Livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Sairei como o bezerro salta da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que herdarão a vida eterna, irmão, estarão morando na nova terra. Coloque a próxima imagem, irmão. Essa é a imagem da nova terra. É nós que temos que escolher que lugar queremos ficar. Mais tarde ou mais cedo, irmão, tudo aquilo que você viu aí e tudo aquilo que você leu irá se cumprir. Foi sábado passado, se eu não me engano, que eu preguei essa mensagem na igreja. Aí quando eu saí, tinha uma pessoa que estava estudando a Bíblia há muito tempo já. Aí eu acho que era a esposa dele, que estava lá, ele, ela e mais um neném. E ela disse assim para mim: irmão, ore por ele, ele está tomando uma decisão. Disse assim para ele: irmão, o que você acabou de aprender nesse momento, mais tarde ou mais cedo, irá acontecer. Cabe a você escolher de que lado você quer estar. Irmão, nós estamos aquele grupo que vai herdar a vida eterna, que vai fazer parte da cidade santa. Muitas coisas nós vamos ter que passar pela frente. Muitas provas nós vamos ter que passar. Mas diz a palavra de Deus que você deve ser fiel e eu também até a morte. Então Deus nos dará a coroa da vida. O Senhor está voltando, irmão. Todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo estão apontando para a volta do Senhor. Por isso, se prepare. Não abandone a fé. Permaneça fiel a Deus. E Deus é fiel com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti levante seu rosto. Te dei a paz. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Senhor Deus e bondoso Pai, muito obrigado pelos momentos que aqui passamos na Tua presença. Nos leve em paz aos nossos lares na companhia dos Teus anjos. Que o Teu Santo Espírito continue agindo em nossa mente e nosso coração. Abençoe essa igreja, abençoe os projetos dessa igreja, a liderança dessa igreja. Que Teu Santo Espírito conduza cada um deles conformidade à Tua vontade. Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.